Pessoal, parte 3 do nosso vídeo, né, sobre as ações do vento em edificações. E eu quero apresentar para vocês o mesmo cálculo que a gente fez manual na parte 2, só que agora fazendo no software gratuito e educacional, que é exatamente o Ciclone. Pessoal, para baixar o Ciclone, vocês acessam o site do Departamento de Engenharia de Estruturas da USP, vem aqui em extensão, softwares, e aí vai aparecer aqui uma lista, eu até recomendo depois que vocês dêem uma olhada, tá? Tem muito software legal. Tá aqui o Ciclone 5.0. Vocês baixam, é um software pequeno, gratuito e que ele é executável, não tem nem sequer um instalador. Tá? Ou seja, é só tirar do zip e começar a utilizar. Então, eu vou aceitar aqui os termos de uso. Lembrando, ele é para fins didáticos, tomem cuidado para uso profissional. E aqui ele vai calcular ó, coeficiente de pressão, geralmente para galpões e edificações baixas, e coeficiente de arrasto, que é exatamente para edificações de múltiplos pavimentos. Então, é o nosso caso, né? Seguinte, pessoal, a gente vai ter que dar três configurações no Ciclone. A primeira é a geometria. Maior dimensão, 40. Lembra do nosso exemplo da parte 2. Menor dimensão, 20. Altura, 18. Dou um OK. Pronto, já trouxe para cá as dimensões. Segunda etapa, vento. Então, velocidade básica, está aqui a isopleta, a gente digita aqui o valor. Calcula o fator S1. Recomendo que vocês baixem e testem, tá? Para outras situações, como, por exemplo, taludes, ó, onde a gente coloca o ângulo do talude de inclinação, a altura do vento que você quer analisar, a altura do talude, e aí clica em calcular, ele vai calcular aqui o valor do S1, tanto para taludes como para morros. Eu vou deixar aqui plano, que foi o nosso exemplo da parte 2. Aqui a gente vai dizer a categoria, a gente já tinha definido, né, que é uma categoria 4, classe B, classe B. E aqui, pessoal, eu vou dividir os intervalos. Em quantos intervalos ali de velocidade eu quero definir? É usual que a gente coloque um intervalo por pavimento. Então, se a gente tem 18 metros, 6 pavimentos, então eu vou colocar aqui, ó, 6 intervalos. Clique em calcular, ele vai me dar isso daqui, ó. De 0 a 3 metros, está aqui o coeficiente S2. S2, 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 de cada um deles. Então, ele já fez o cálculo do S2. Recomendo até que vocês vão conferindo, vão batendo com os resultados da análise manual que a gente fez. Eu estou conferindo aqui e está batendo. Eu vou clicar em próximo. Aqui a gente diz o fator estatístico, né? S2, S3. E vou dar um concluir. Então, ele já traz para a gente também os seus valores. E a última etapa é o coeficiente de arrasto propriamente dito. Então, aqui a gente define se é baixa ou alta turbulência. A gente já tinha visto que é baixa turbulência, né? Por quê? Porque a altura da minha edificação, ela não excede 2 vezes, ou melhor, ela excede 2 vezes a altura média das edificações. E aqui a gente vai ter, ó, ele já calcula, vento 0 graus, coeficiente de arrasto 0,84. A gente tinha encontrado lá 0,85, então é só uma aproximação, né? Lembrando que ele consegue interpolar as curvas. Para vento 90, ó, ele deixou zero, por quê? Porque ele não encontrou a posição dentro do gráfico. A gente viu isso manual, né? Ó, aqui a gente tem um valor de 0,45, então é menor do que o 0,5, que é o mínimo, então está abaixo. A gente pode adotar 1, ou então adotar aqui, pegar na nossa tabela, e a gente encontrou, no nosso caso, 1,18, tá? Dou um concluir, ele já traz, então, para a gente todo o relatório de cálculo. Ó, para vento 90 graus, vamos só entender o que é que ele está fazendo aqui, para a gente não se perder, né? Para a gente entender realmente tudo o que foi feito. Então, olha só. Ele calculou aqui o L1 sobre L2, calculou o H sobre L1, determinamos o coeficiente de arrasto. Então, aqui ele me traz uma tabela com a velocidade característica, o coeficiente de pressão dinâmica, e aqui ele traz um Q equivalente. Tá? Esse Q equivalente, pessoal, é o seguinte, é a carga, é a pressão dinâmica multiplicada pelo comprimento naquela direção. No nosso caso aqui, é a direção maior, né? Então vai ficar vezes 40. Tá? Então, esse valor Q é exatamente isso. Vamos conferir aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui uma calculadora. 0,28 vezes 40 metros. 11,2.
Aproximar aqui dá 11,34, é porque é o seguinte, ó, o Ciclone está arredondando valores, mas internamente, né, o algoritmo ele não está arredondando. Mas vamos tentar outro aqui, 0,44, o lá de baixo, vezes 40, 17,6. 0,42 vezes 40, 16,8. Vocês vão percebendo aqui que é bem aproximada, porque realmente aqui no cálculo do Q, ele ignora, né? Ele está truncando o valor que apresenta no relatório, mas internamente esses valores são maiores, né? Isso aqui a gente já tem uma ideia. Para a gente comparar, por exemplo, no cálculo manual, esse Q aqui, que ele adota 0,28, a gente encontrou 0,2832. 332, desculpa. A gente encontrou isso daqui. Se eu multiplicar pelo 40, 11,33. Então, a gente já começa a aproximar mais o nosso valor. Então, ok. E como é que ele pega esses valores e joga na minha figura? Ele pega esse valor, percebe que ele não foi multiplicado pelo coeficiente de arrasto, agora a gente multiplica. Então, eu vou pegar esse valor de 11,34 e multiplicar pelo coeficiente de arrasto, 1,18, por exemplo. Então, a gente achou 13,382. 12. Então, está aqui, 13,39. Vamos pegar o outro extremo, 17,76. Então, 17,76 multiplicado por 1,18, dá 20,95. Só que percebam que ainda está diferente do nosso. Por quê? Porque isso daqui está em área ainda. Eu quero colocar um único vetor em cada pavimento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar esse 20,95 pela altura de influência aqui de 3 metros, de 15 a 18, 3 metros. A gente vai encontrar 62,87 quilonewtons. Então, dentro daquele pórtico, naquele setor, a gente tem 62,87 quilonewtons. Aí a gente procede da mesma forma que a gente fez no cálculo manual, divide pelo número de pórticos, por 6. Então, pronto. A gente vai ter ali 10,5 quilonewtons aplicado naquele pórtico. Então, aqui, 10,5 quilonewtons. No de baixo, 19,98 vezes coeficiente de arrasto, vezes 3, né, porque 3 metros de altura. Então, o total é de 70,7. Só que não são 6 pórticos, né? Então, dividido por 6, 11,78. E assim a gente vai fazendo para cada um dos pavimentos, tá? E aí a gente vai determinar os valores completos. Desculpa, né? Aqui, perdão, tá? Só um equívoco aqui. Esse valor, 17,98, já está multiplicado pelo coeficiente de arrasto, né? É 19,98 vezes 3 dividido por 6. Agora sim, tá? O outro, aí a gente vai ter esse 9,99, 10 quilonewtons aplicado aqui, ó. É como se tivesse um vetor aplicado nesse ponto. Um vetor aplicado nesse ponto, 18,9 vezes 3 metros de altura, dividido por 6, 9,45 quilonewtons. Entendam o 6, né? Porque a gente definiu lá na parte 2 dessa aula uma edificação com 6 pórticos nesse sentido, né? E aí a gente vai ter a velocidade em cada um. A mesma coisa se repete para cá, para o vento a 0 graus. Por que eu mostrei o 90? Porque foi exatamente o mesmo que a gente fez manual. Então, vocês vão conseguir comparar os resultados, vão dar diferenças decimais, porque, naturalmente, o software ele vai mostrar todas as casas, né? Ou vai utilizar todas elas, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, percebem que um software como esse, simples, vocês ainda podem imprimir um relatório em PDF, aí vocês baixam ele, um relatóriozinho em PDF, e aí vocês podem, né, aplicar e utilizar, salvar de memória de cálculo, enfim, né, podem aproveitar uma ferramenta simples como essa, gratuita, e que pode ajudar bastante. Então, espero que vocês tenham entendido, tenha complementado o cálculo manual, e na parte 4 a gente vai repetir esse processo no TQS.